Prezados irmãos, a paz do Senhor. Com muita satisfação que venho nesta oportunidade para fazer os comentários da nossa pré-aula, a primeira lição do terceiro trimestre de 2024. Terminamos as lições do segundo trimestre com chave de ouro, quando estudamos sobre o fim dos tempos. Acontecimentos proféticos apontam que a nossa geração é do arrebatamento. E a nossa última lição falou justamente da volta de Jesus, que se dará em duas fases, na sua segunda vinda. A primeira fase, justamente a do arrebatamento, quando Jesus virá nos ares para receber a sua igreja, o seu povo fiel que anela pela sua vinda. E nesse trimestre, terceiro trimestre, Deus nos dá essa oportunidade de podermos estudar sobre a igreja do arrebatamento, uma igreja comprometida com as verdades divinas. Então nós temos aqui o prazer de apresentar aos irmãos a nossa revista. É muito uma bênção que o Senhor tem nos proporcionado. Quero parabenizar o irmão Anderson, que tem ali trabalhado sobre a confecção dessas revistas, juntamente com os irmãos do design, os quais estão arrolados aqui na contracapa, juntamente com toda essa equipe que trabalha com dedicação e afinco, com presteza, para que a nossa revista seja realmente uma realidade de bênçãos para a nossa igreja. Quero cumprimentar o nosso pastor, Aldair, que prazerosamente ele acompanha todo esse trabalho de ensino bíblico dominical. Está sempre aí nas aulas, como ali um aluno da classe dos Gideões, mas sempre ele está fazendo o respaldo e assim fortalecendo e contribuindo de uma forma toda especial para que as aulas sejam fechadas, com chave de ouro. E a igreja se alegra, o povo se satisfaz com o conhecimento da palavra de Deus. Desculpa. Quero cumprimentar toda a equipe da nossa Escola Bíblica Dominical, nossos superintendentes na sede, também nas congregações, os professores, todos os irmãos que têm feito as lições diárias, que tem sido uma bênção também para a nossa edificação espiritual. Cumprimento também os nossos companheiros comentaristas, pastor Jean, pastor Gilvan, que também tem dispensado todo o esforço e atenção para, assim, produzir esses comentários ungidos pelo Espírito Santo para nos trazer os conhecimentos da palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, todos que participam direta ou indiretamente desse trabalho. Os irmãos têm orado por nós e que têm também sendo participantes ativos, frequentes nas escolas bíblicas dominicais. Nós precisamos estar sempre aprendendo da palavra de Deus e nós aprendemos já que o povo de Deus que não tem conhecimento, ele se corrompe, ele se perde. Mas aquele que busca o conhecimento, ele está sempre apto para entender os propósitos de Deus nas suas vidas. Então, meus irmãos, esta lição, essa revista, Deus nos deu o privilégio
e pela sua misericórdia de comentá-la. E aqui nós vamos então estudar a Igreja do Arrebatamento, uma igreja comprometida com as verdades divinas. A Igreja de Cristo é composta por um povo especial zeloso de boas obras. Tito 2:14. É redimida por Jesus através do seu próprio sangue, derramado na cruz do Calvário, predestinada para o arrebatamento, já dantes eleita noiva do Cordeiro, para viver eternamente com Cristo na sua glória. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Portanto, os membros da igreja devem viver em santidade e em paz com todos. Hebreus 12:14. Porque serão apresentados por Cristo ao Pai. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Deus Pai prazerosamente receberá a igreja, a nomeará e todos serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No arrebatamento ocorrerá a revelação da verdadeira igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 16:17. Buscamos nesse trimestre pontuar nessas lições as características da verdadeira igreja de Cristo, porque cremos que já chegou o tempo da geração do arrebatamento. E muitos que estão dormindo devem acordar e se preparar com urgência para a iminente vinda do Senhor. Neste propósito, que o Espírito Santo nos dê graça e venha nos sensibilizar para fazermos a vontade de Deus, sempre vigiando nesta bendita esperança. Glória a Deus. Irmãos, então nós temos aqui a nossa primeira lição, que é o ponto aqui que nós cremos é importantíssimo, né? Dos mais importantes para a igreja do arrebatamento, que é uma igreja comprometida com o amor ágape. Estaremos estudando nesse trimestre, né? Também na segunda lição, uma igreja comprometida com a santidade, comprometida com a oração, uma igreja cristocêntrica, uma igreja comprometida com a sã doutrina, uma igreja comprometida com a obra missionária, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, uma igreja que é contra a banalização do pecado, uma igreja contra a inversão de valores, uma igreja contra a profanação do sagrado, uma igreja que não se compactua com a injustiça, uma igreja que jejuma, uma igreja que vigia. Essas lições desse terceiro trimestre, eu creio que vai muito edificar a nossa igreja, as nossas vidas, porque o Espírito Santo tem nos dado essas lições muito maravilhosas, né? O Espírito Santo tem nos instruído e nos capacitado para assim aprendermos mais da sua vontade e sermos mais dedicados a Deus na sua obra. Então aqui nós vemos, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o amor ágape. Nosso texto áureo diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 3:7. O amor, na verdade prática, o amor divino em nós é um sentimento profundo e sublime em nosso coração que direciona o nosso comportamento para toda a prática do bem. Glória a Deus. Nós temos o texto de referência, está em 1 Coríntios, no capítulo 4, os versos de 1 a 7.
Os objetivos geral, entender que o amor nos conduz ao equilíbrio e é o grande princípio de todo o nosso comportamento. Os objetivos dos tópicos, específicos, são conscientizar de que o amor é a mais profunda expressão pessoal possível. Segundo, demonstrar que o amor é um dom eterno e que supera tudo. E terceiro, ensinar que o amor deve conduzir os passos da igreja em toda a sua obra terrena. Glória a Deus. Então aqui nós temos, irmãos, a introdução vai nos dizer. Irmãos, nessa lição estamos nos referindo ao amor ágape. Ele leva ao equilíbrio e é o grande princípio de toda ação. Ele supera tudo. O amor é a mais profunda expressão pessoal possível. Nas palavras de Jesus, é uma atitude que envolve o coração, a mente e a vontade. O amor não é um mero sentimento, é poder de Deus que atua na personalidade inteira do homem. É um caminho ainda mais excelente. O amor é o dom mais precioso. No céu passa a fé, passa a esperança, mas o amor permanece, porque amor é o próprio Deus. Deus é amor. Então, é o sentimento, não apenas sentimento nós vamos ver aqui na nossa lição, mas é aquela força sublime de Deus aos nossos corações que leva-nos a atitudes para toda a prática do bem. Vemos aqui o item 1. Amor, a mais profunda expressão possível. O amor divino em nós. O amor divino em nossa vida atua como atividade e comportamento, e não apenas como um sentimento ou motivação interior. Os vários aspectos do amor, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no nosso texto aqui, de referência, de 4 a 7, caracterizam-se em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Sendo assim, todo crente deve esforçar-se para crescer nesse tipo de amor. O amor desfaz as barreiras, supre o coração de bondade e dá ao homem a verdadeira sabedoria. Então, irmãos, nós precisamos ter a consciência de que o amor ele deve ser exercitado para que ele cresça em nossa vida. De que maneiras nós podemos exercitar o amor? Através da prática do bem. O que seria a prática do bem? Seria fazermos tudo que concerne ao reino de Deus. A começar pela oração, por buscar uma vida de santidade, por buscar a presença de Deus, por deixar que o Espírito Santo guie a nossa vida, por estar participando e amando a obra do Senhor, por estarmos sempre preocupados com a evangelização, a pregação das boas novas de salvação, por estarmos na casa do Senhor sempre acompanhando o trabalho, a comunhão, buscando uma boa convivência com os irmãos. Tudo isso é uma atividade que nos leva à prática do amor, que é atitudes. Os irmãos, vejam bem que qual foi a atitude de Deus acerca do amor? O amor de Deus foi tal que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem que situação que Deus manifestou seu amor diante do homem pecador. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estávamos indiferentes no mundo, até mortos.
em nossos pecados e ofensas. E Deus nos amou, nos levantou do pó, nos ergueu do monturo e nos fez assentar como príncipe, com os príncipes do seu povo. Deus nos conduz no reino do seu amor, que é o seu Filho. Deus, aqui nós vamos ver, Romanos 5:5, que Deus, Ele derramou do seu amor aos nossos corações pelo Espírito, pelo seu Espírito que nos tem dado. Então nós vemos, irmãos, nós precisamos praticar o amor, né? Ajudando o nosso próximo, nos sensibilizando com o que sofre. Veja bem, um exemplo de amor, de compaixão, na parábola do bom samaritano, né? Quando ele se compadeceu daquele que estava caído. Então, assim, nós devemos também nos compadecer. A compaixão é uma prova de amor. E a nossa ação para aquele que padece, em benefício, agirmos por ele, é o nosso exercício do amor, de nos compadecer e ajudar o necessitado. Item 2 diz, o crente que não pratica o amor, há uma expressão religiosa. Há muitas pessoas religiosas, mas sem qualquer aprovação de Deus. É até possível que nem sejam crentes verdadeiros. Pessoas que falam em línguas, profetizam, têm conhecimento ou realizam grandes obras da fé, sem, contudo, terem amor e muito menos a justiça de Cristo. Esses anteriormente citados, nada são aos olhos de Deus. Diante de Deus, a sua espiritualidade e profissão de fé são vãs. 1 Coríntios diz assim, da nossa primeiro versículo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Então é insensível, né? Quem não tem amor não tem a sensibilidade. Não somente lhes falta a plenitude do Espírito, como também não tem a sua presença habitando neles. Item 8.3 diz, o amor ao próximo. O nosso amor a Deus manifesta-se através do nosso amor aos nossos semelhantes. Quando amamos ao próximo, estamos amando também ao Criador. Em 1 João, no capítulo 1, veja aqui, irmão, nós temos algumas referências, eu não quero tomar muito tempo, mas aqui nós temos 1 João, no capítulo 4, o verso 7 diz, assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, veja bem a importância do amor. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque reconhece o seu grande amor que Deus manifestou para conosco. O verso 11 diz, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E ainda o verso 20, que vai nos dizer, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é a vida eterna.
João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então, em Deus, em Cristo está o amor de Deus. E Cristo se manifestou por nós de uma forma incomensurável. Porque o amor de Deus é um amor abrangente, diz o hino, que enche os céus e enche a terra. Então, o amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos aqui, irmãos, para o item 2. Vamos adiantar nossa lição. O amor, um dom eterno. O caráter que age com amor. Deus valoriza e destaca o caráter que age com amor, paciência, longanimidade, altruísmo, aversão ao mal e amor à verdade, honestidade e perseverança na retidão. Muito mais do que a fé que move montanhas ou realiza grandes feitos na igreja. Aqui, irmãos, esses pontos aqui que nós aqui elencamos, eles são justamente confirmados aqui, ó, no nosso textual, tá? Os irmãos podem depois ler altruísmo, né? Verso 4, o verso 5, né? Benignidade, o verso 4, e aqui vai falando a honestidade, verso 6, tá? Retidão, perseverança, verso 7, está aqui na nossa lição, não vamos ler aqui para não tomar tempo, depois os irmãos acompanhem. Vamos aqui para o item 2 e 2. O amor de Deus em nosso coração. Experimentamos o amor de Deus em nossos corações pelo Espírito Santo, especialmente em tempos de aflição. O verbo derramar, em Romanos 5,5, expressa com a locução verbal, é derramado. Está no tempo participo passado, significando que o Espírito fez e continua a fazer o amor transbordar em nossos corações. É esta experiência sempre presente do amor de Deus que nos sustenta na tribulação, Romanos 5,3, e nos assegura que nossa esperança da glória futura não é ilusória. A volta de Cristo para nos buscar é certa. Romanos 8:17, João 14:3, né? Os irmãos conhecem esse versículo de cor, João 14:3, né? Jesus afirma que ele foi preparar lugar, né? Vou preparar lugar e vos receberei para que onde eu estiver estejais vós também. Então, é uma palavra fiel e verdadeira do próprio Jesus que nos assegura que ele voltará para buscar a sua igreja. O amor do crente para com Deus. Jesus ensina de que maneira o homem deve amar a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Nosso amor a Deus, irmãos, é de toda a nossa essência, de toda a nossa vida. Precisamos, como no Salmo 42, é como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó grande Deus. A minha alma tem sede de ti. O nosso amor a Deus deve estar acima de tudo, de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, de todo o nosso coração. Essa experiência que sempre presente do amor de Deus, que nos sustenta na tribulação e nos assegura em toda a esperança da glória futura. Aleluia! Então a vinda do Senhor é uma realidade. A adoração do homem a Deus deve ser com todo o seu ser, com toda a sua personalidade. Está claro que isto não significa a mera prática de algum ritual ou de leis cerimoniais, mas é, antes de tudo, o resultado da devoção pessoal e da operação de Deus no coração do homem. O amor de Deus é um sumário
da nossa comunhão e obediência a seus mandamentos. Lembramos, né, que nós temos Josué, vamos ler essa referência, Josué 22:5, que diz: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aleluia. No livro de Salmos, no capítulo 103, a partir do verso 18, se não me engano, 17, por ali, diz que as misericórdias do Senhor, a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. E a sua justiça é sobre os filhos dos filhos, sobre todos aqueles que guardam os seus concertos e que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Então, nós precisamos estar sempre atentos a esta palavra. Precisamos estar guardando o concerto de Deus e cumprindo os mandamentos do Senhor, porque o Senhor agrada de todos aqueles que guardam e praticam a sua palavra. Sabemos, irmãos, que isso aí é uma prova de amor para com Deus, porque nós nos identificamos com Deus na sua palavra e nela nós aprendemos a vontade de Deus para com a nossa vida. Então nós precisamos estarmos sempre atentos aos mandamentos do Senhor, porque é com promessa para a nossa vida eterna e para a justiça de Deus e as bênçãos de Deus sobre nossos filhos e nossa posteridade. Então vamos aqui para agilizar aqui nosso comentário, que agora nós vemos no item 3, a igreja que ama será arrebatada. Lembra, irmãos, que aqueles que não amam, que não praticam o amor, eles vão ficar, não serão arrebatados. E a igreja que ama, precisa que haja amor na igreja. Amor na igreja é o amor na vida dos membros da igreja. A compaixão, a fraternidade e tudo que conduz a um bom relacionamento, uma boa comunhão, tudo isso implica no amor da igreja que vai ser arrebatada. Os crentes devem permanecer biblicamente conservados no amor, sempre seguindo os ensinos do Novo Testamento. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. É perigoso correr atrás de novos ensinos ou mestres que pregam coisas novas alheias à fé cristã. Judas 3. Por essa razão é importante estudar a palavra de Deus e ser-lhe fiel. Nossa própria alma e nosso destino eterno depende disso. E ainda em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios 5:2. Então a igreja que vai ser arrebatada, que será arrebatada, é a igreja que ama a Cristo na esperança de vê-lo. Quem ama e espera Jesus Cristo, anela pela vida do Senhor, ele está apto para subir no arrebatamento. Os crentes fiéis, embora nunca o tenham visto, amam-no e creem nele, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Conforme disse Jesus, há uma bênção especial para os que não viram e creram.
Vivendo por fé, recebemos a alegria como um dom de Deus para nós. Far-me-ás, vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 16 e 11. Aleluia. A igreja que será arrebatada, ela confia na fidelidade de Cristo. Tópico 3 e 3. O propósito supremo da volta do Senhor é ter os crentes com Ele para sempre. Aleluia. Deus, tudo que Ele tem feito é para que Ele possa viver em comunhão com os homens, né? Então, Ele tem prazer nisto, preparou um reino especial para os salvos. Vos levarei para mim mesmo, João 14, 3. Fala da esperança futura de todos os crentes que o aguardam em amor para aquele momento, quando então serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. A vinda de Cristo para buscar os seus fiéis, livrá-los da futura hora da provação que sobrevirá ao mundo. Nós temos já estudado isso aí, né? Sabemos que o Senhor vai livrar a sua igreja da hora da tribulação, porque nós guardamos a palavra da sua paciência. Conclusão, aprendemos nessa lição que a igreja do arrebatamento pratica o dom mais precioso dado por Deus, que é o amor. O amor é a virtude principal da vida cristã, é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, está ali os frutos, né? Deus anela comunhão com o seu povo e lhe dá esse importantíssimo mandamento. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia. E esse caminho ainda mais excelente é o amor. Que Deus abençoe os irmãos. Que tenhamos nesse final de semana um congresso abençoado, congresso da mocidade aqui na sede de Combinado, mas que os irmãos possam estudar essa lição num outro dia, né? E possa assim estar aprendendo mais sobre o amor. Que Deus, através do seu Espírito Santo, venha falar mais profundamente em cada coração. Deus abençoe a todos, fica todos na paz do Senhor. Amém.